o cooperativismo é uma forma de desenvolvimento bem adequada e proporcional ao nosso Estado, e ao Brasil, e aos países do mundo, e às pessoas. Porque é uma sociedade que se organiza não por capitais que se somam, mas por pessoas que têm os mesmos interesses e propósitos e fundamentam as mesmas necessidades e se conjugam numa integração, se unem, e hoje no Rio Grande do Sul temos 2.900.000 sócios que se uniram em formas de 437 cooperativas, com mais 63 mil e poucos empregos gerados. Esse conjunto, essa sociedade que existe, essa organização, faz bem ao Rio Grande. Você nota pelos números, faz bem que houve crescimento, principalmente nos últimos 4 anos, que são anos de extrema crise da recessão econômica. Nós tivemos uma média de crescimento nesses meses. Se fizermos uma média sobre os 45% de crescimento dos últimos anos, dos 4 anos, temos 11% a média de crescimento todos os anos. Isso significa dizer que o cooperativismo faz bem. Aumentou o número de empregos, esse é o lado social fundamental para o Brasil, com alto desemprego, o Rio Grande também sofrendo. As cooperativas fizeram um esforço muito forte no sentido das inovações que fizeram na parte de infraestrutura, de armazenagem, de grãos, na área de TI, principalmente na área da saúde, com novos hospitais, eletrificação rural, com novas redes e principalmente PCHs novas. Criamos novos empregos e asseguramos todos os empregos que tínhamos. De 59 pulamos para 63 mil esse ano. Então isso também é um fator que tem que ressaltar. Ou seja, o cooperativismo faz bem para o Rio Grande, e se o Estado quiser contribuir mais ainda, é o que nós temos políticas públicas em reivindicações permanentes com todos os governos do Estado, de forma bem democrática, independentemente dos partidos. Criamos também a Frencop estadual, para que ela nos socorra em projetos de desenvolvimento maior para o Estado. E as políticas públicas poderiam facilitar mais ainda o crescimento econômico dos nossos cooperativos do Estado. O sistema cooperativo de energia é um dos 13 ramos do cooperativismo gaúcho, do cooperativismo reconhecido já pelo seu trabalho desenvolvido. E a nossa atividade é geração, distribuição de energia, também levar comunicação ao meio rural, e as nossas atividades estão basicamente relacionadas à melhoria da qualidade de vida do nosso consumidor, do nosso associado. Hoje nós atuamos em 370 municípios do estado do Rio Grande do Sul, dos quais 72 sedes municipais, e tivemos um crescimento no consumo. Quando se fala num PIB em torno de 1%, 1 e pouco por cento, nós tivemos um incremento no consumo de quase 5%. Os nossos investimentos estão relacionados à melhoria da distribuição de energia elétrica e à garantia do fornecimento de energia. E estamos investindo muito na área de geração. Os projetos que estão em andamento somam em torno de 225 milhões de reais. E nós ainda estamos também com essas 130 mega, representam em torno de 1 bilhão e 300 milhões que foram realizados através de recursos próprios do sistema cooperativo. Então, a área de infraestrutura, que atende principalmente a pequena agricultura, o pequeno agricultor, faz parte desse processo produtivo do nosso Estado. Nós fomos reconhecidos recentemente pela Agência Nacional de Energia Elétrica como modelo de distribuição de energia com excelência na sua atividade. Então, das cooperativas do estado do Rio Grande do Sul, estão entre as melhores distribuidoras de energia do país. Isso é importante porque faz com que o nosso serviço, além de ser reconhecido a nível estadual, também é reconhecido a nível federal. Então, o sistema cooperativo tem sido tem apresentado um diferencial na distribuição de energia elétrica, na comunicação, na geração de energia, tendo sem dúvida nenhuma o foco hoje na geração de energia elétrica, hídrica, auxiliando o Estado que hoje
recebe energia, mais de 50% da sua energia recebe de outros estados. Nós estamos aí com capacidade hídrica para geração, buscando inclusive parceiros para a construção de grandes hidrelétricas, que sem dúvida nenhuma vão gerar emprego, vão gerar renda e vão gerar o produto que o Estado realmente necessita. Falando em cooperativismo, não temos como esquecer a história, né? O cooperativismo traz um vínculo muito forte sempre com a história. E o presidente Virgílio já destacava que a primeira cooperativa de crédito no Brasil surgiu em Nova Petrópolis, em 1902, liderada por um padre jesuíta, e foi ele também o líder, o inspirador de outras 37 cooperativas. Então foram no total 38 cooperativas que foram estimuladas por ele no início do século passado. O cooperativismo no Rio Grande do Sul continua com um protagonismo muito forte no Brasil. Hoje, aproximadamente 20% de todos os números, seja de associados, ativos, empréstimos do país, 20% é do Rio Grande do Sul. Então mostra o quanto a história é rica aqui no nosso estado, mas também a importância que hoje ainda existe. Dos municípios do Rio Grande do Sul, boa parte deles contam com agências de cooperativas. A exemplo do Sicredi, 92% dos municípios hoje são atendidos por cooperativas, e em 99 municípios apenas o Sicredi está presente. Então são municípios normalmente pequenos. Eu costumo sempre destacar uma característica do nosso estado: 2/3 dos municípios têm menos de 10 mil habitantes. São municípios onde é que os bancos tradicionais dificilmente se interessam em participar ou de estar presentes. E o cooperativismo está lá inserido, porque o viés do cooperativismo não é unicamente, como os bancos fazem, o viés financeiro, mas sim existe também a responsabilidade social por trás. E mesmo que uma agência de cooperativa não seja altamente rentável, ela se mantendo, atingindo o ponto de equilíbrio, ela já está cumprindo o papel dela naquela região. Quando a gente fala em cooperativas ou em instituição financeira, é muito normal que as pessoas pensem em produtos e serviços, que é o básico do dia a dia, né? Produtos e serviços bancários. Mas quando a gente fala em cooperativas, nós temos muito mais além de produtos e serviços. E esse tem sido um grande trabalho do ramo crédito, de demonstrar para a população em geral, não só do Rio Grande do Sul, mas do país, como as cooperativas atendem também outros requisitos, principalmente ligados ao bem-estar social. O cooperativismo de crédito também utiliza muito a construção de um mundo melhor, a geração de qualidade de vida para as pessoas. E em termos de projetos que as cooperativas desenvolvem pelo Rio Grande afora, falando em justamente projetos voltados para a comunidade, nós temos o estímulo à educação financeira, temos o fomento à criação de cooperativas escolares, programas como a União Faz a Vida. Existe também o chamado Fundo Social, que destina uma parte das sobras das cooperativas para entidades como a Paz, associações, escolas. Somente neste ano de 2019 estão sendo destinados 14 milhões para entidades sem fins lucrativos aqui da região. São recursos que chegam diretamente aonde existe a necessidade. Existe também o trabalho de apoio e estímulo à sucessão familiar rural, que é um tema bastante importante que a gente não pode deixar de lado. O Sicredi tem trabalhado também nessa linha desse trabalho. Existem também trabalhos com jovens, com mulheres e estímulo a micro e pequenas empresas. Então, é um pacote completo, como eu disse antes. O cooperativismo não se restringe apenas a produtos e serviços, mas sim o bem-estar social é muito importante. E o Sicredi, principalmente no estado, assim como o Unicred e outros sistemas cooperativos, também têm trabalhos nesse aspecto, né? Uma grande diferença das cooperativas é que elas são instituições financeiras locais e regionais. Isso quer dizer que o dinheiro que é poupado ou a riqueza gerada no nosso estado, ela permanece no estado ou na região. A gente sabe que a sede dos grandes bancos é fora do nosso estado, com exceção do Banrisul, mas os demais têm a sede fora do estado ou até fora do Brasil. As cooperativas, por uma, eu diria, restrição legal, mas é uma restrição positiva, não podem emprestar para quem não seja sócio da cooperativa. Então o recurso que é captado, por exemplo, aqui em Porto Alegre, ele terá que ser emprestado na própria região
digamos assim, na região metropolitana de Porto Alegre. Diferente dos bancos que alocam, emprestam os recursos onde existe maior procura. Então esse também é um grande diferencial que existe, fazendo com que o recurso permaneça na cooperativa, né? A vantagem de ser uma instituição financeira local e regional é que os dirigentes das cooperativas são da própria região. Então são pessoas da comunidade que são eleitas para administrar a cooperativa, pessoas que percebem tanto eu diria assim, a matriz econômica da região e sabem o que vai bem naquela região, o que dá certo, e aí com isso as cooperativas podem potencializar o que está dando certo, mas ao mesmo tempo permite que as cooperativas trabalhem naquilo que é deficitário. Então ser uma instituição financeira local e regional permite esse olhar mais aprofundado do que se teria se a sede fosse fora do nosso estado. E aí, finalizando, né, eu costumo dizer o que há de melhor do que podermos beneficiar as comunidades, termos a gestão democrática, a gestão eleita pelos associados, ter preços mais justos no dia a dia, participar da distribuição de sobras e ainda, com isso, conseguir estimular a economia local e regional. Então, o cooperativismo ele é um pacote perfeito, é uma solução perfeita, principalmente nesse momento que a gente vive no nosso país. As cooperativas têm crescido muito, e o cooperativismo de crédito tem crescido em média 20% ao ano nos últimos anos. Isso significa que tem avançado em mercados que antes não eram ocupados pelas cooperativas e agora estão sendo ocupados. Existe uma agenda do Banco Central chamada BC#, que tem como objetivo dobrar a participação do mercado das cooperativas em poucos anos. Então, o próprio presidente do Banco Central, Roberto Campos, enxerga nas cooperativas de crédito a solução para muitos dos problemas que nós temos quando falamos em instituições financeiras que atuam no país. 2018 foi um ano extraordinário para o setor agropecuário, para o cooperativismo agropecuário do Rio Grande do Sul. Tá? Ele teve um crescimento de 25%, 25,05% de faturamento, teve um crescimento de 16% em termos de resultado, né? Então eu acho que aumento de número de vagas, né? Claro que teve a questão da soja, principalmente de uma questão particular da soja represada nas cooperativas, foi vendida em 2018, né? Então isso ajudou bastante, mas é um bom momento e tem que ser comemorado. As cooperativas mais industrializadas também tiveram um ano muito bom de 2018, né? E tem uma perspectiva, apesar de ser um ano de mudança, apesar de nós estarmos num momento de transição, né, vamos dizer assim, de transição econômica do modelo perpetuado ou pregado pelo governo, pelo novo governo, né, mesmo assim nós temos uma confiança muito, muito boa de que será um bom ano, né. Claro que sempre o cooperativismo agropecuário ele é regrado, principalmente seus resultados por questão de mercado internacional, coisas muito voláteis, né? Nós tivemos isso praticamente essa semana agora com a questão de excesso de chuva nos Estados Unidos, em que deu um up extraordinário para os preços e para o contexto da agropecuária gaúcha, né, e brasileira, e isso faz parte, né? Nós não temos uma regulação, o cooperativismo agropecuário não tem uma regulação de Banco Central, não tem uma regulação de ANEEL, de ANS, Agência Nacional de Saúde, né? Nós temos a singularidade como a característica principal. Agora, isso muitas vezes dentro desse trabalho que a gente tem feito de ações sistêmicas cooperativas, isso atrapalha um pouco, tá? E nós também temos essa característica que todo o setor produtivo, todo o complexo industrial, produtivo das cooperativas do Rio Grande do Sul, elas estão no estado. Não tem nenhuma cooperativa agropecuária do Rio Grande do Sul que tenha investimento de produção, né, parque industrial, coisa assim, fora do estado. Tá? Um pouco diferente de outros setores cooperativistas do país, né, de outros estados. Então é dentro desse contexto que nós hoje experimentamos, vamos dizer assim, esse momento de empreender e de fazer com que essas ações sistêmicas, e a CCGL principalmente de Cruz Alta é um exemplo fantástico disso, que é uma central, né, é uma central que industrializa
os produtos produzidos pelos associados das cooperativas singulares. Então, para nós, esse é o modelo que deve ser perpetuado. Sempre quando a gente tem um investimento de uma cooperativa singular numa indústria, a gente se honra e se orgulha disso, né? Mas o modelo que a gente prega é esse modelo sistêmico de negócios. E hoje, principalmente, você não precisa fundir 2, 3 cooperativas para fazer um negócio, né? Independente da singularidade das cooperativas, você pode ter um negócio paralelo de agregação de valor. Então é isso que a gente prega e eu acho que isso vem crescendo muito nos últimos anos e por isso esses crescimentos extraordinários que o cooperativismo agropecuário tem apresentado aqui no Rio Grande do Sul. O desafio do cooperativismo é ele ter demandas, né, que impactam a todos. Eu particularmente acho, nós não podemos esquecer que o cooperativismo é uma sociedade de pessoas, né? Mas é sociedade de pessoas para resolver normalmente uma dificuldade, e isso é claro no agropecuário, uma dificuldade econômica, né? Então, praticamente todas as cooperativas agropecuárias do Estado, elas foram criadas em função que os produtores não tinham uma comercialização eficiente, eles eram praticamente excluídos, né, ou explorados, não tinham uma capacidade de armazenagem eficiente, enfim, o Porto é um belo exemplo, né, onde hoje as cooperativas têm um terminal. Então, tudo isso são demandas setoriais. Agora, nós temos demandas comuns, sim. Eu, particularmente, acho que essa questão da manutenção do ato cooperativo e do tratamento diferenciado, né, do cooperativismo, principalmente agropecuário, de comércio de insumos e cereais, ele seria uma coisa muito importante e o caso do ato cooperativo acho que seria uma demanda de todos, né? Hoje, por exemplo, nós temos às 11 horas, né? Eu não podia falar a data, acho. Às 11 horas nós teremos o anúncio do Plano Safra, né? Plano Safra 2019-2020. Nós temos uma ansiedade muito grande nesse plano, né? Porque um novo viés, né? Um novo viés financeiro, é um novo viés econômico de um governo mais liberal, né? Então nós temos agora, nós não podemos de forma nenhuma, né, ser considerado uma empresa de comercialização de insumos ou defensivos, insumos, enfim, ou grãos, né? Nós somos uma empresa que leva tecnologia, associação de pessoas, né, que tem uma influência muito forte no índice de desenvolvimento humano das pessoas, onde tem cooperativa, né? Então, dessa forma, eu acho que nós temos que cumprir aquela lei que é bastante antiga, que é mais do crédito rural lá atrás, em que trata a organização dos produtores, ou seja, as cooperativas, como um ente diferenciado na questão do crédito rural. Então são coisas importantes e que eu acho, na minha opinião, ele abrange uma demanda de todos os ramos. Hoje se diz que o Brasil possui uma das melhores legislações para o cooperativismo em nível mundial e no ramo crédito também, e principalmente até. Isso quer dizer que no Brasil qualquer pessoa física ou jurídica pode ser sócia de uma cooperativa. As cooperativas são reconhecidas hoje perante o Banco Central como uma instituição financeira regularmente constituída, né, oficialmente constituída. Isso não é uma realidade em todos os países. Então nós temos aqui várias características que beneficiam o crescimento e avanço das cooperativas, o que é muito positivo, porque as cooperativas podem hoje atender, como eu disse, qualquer pessoa física ou jurídica. Ao falar de demandas, o que existe ainda hoje, não só no Rio Grande do Sul, mas em alguns estados e também em nível nacional, por vezes existe algum público específico, funcionalismo público, e que tem algumas travas em benefício a alguns bancos, né? No caso aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, é normal que o funcionalismo público atue com o Banrisul e que outras instituições financeiras tenham dificuldade de acesso ou até impedimento de acesso, como é o caso de um crédito consignado. Então, como pleitos, como avanços, né, que o cooperativismo possa, de fato, ser uma opção das pessoas sem que haja uma lei que impeça algum público específico de operar com as cooperativas. Porque se as cooperativas trazem tantas vantagens, como eu comentava há pouco, em termos de preços, sobras, benefícios para a comunidade, por que privar um público específico desses benefícios? É isso que não faz sentido neste modelo que a gente vive hoje, apesar de que os avanços têm sido bastante grandes em outras áreas, mas especificamente nessa questão de área público de atuação, existe ainda uma oportunidade de avanço. O sistema cooperativo de infraestrutura, ele teve uma evolução muito grande com o programa Luz para Todos, que levou iluminação, levou luz
para os associados. E essa luz, uma luz monofásica, digamos assim, uma energia precária. Hoje, esses associados desenvolveram a sua produção e exigem um investimento maior, um investimento chamado transformação de rede monofásica em trifásica. Para executar esses investimentos, nós precisaríamos que houvesse recursos para efetivar essa transformação de rede. Mas não só recursos, nós também precisaríamos uma efetiva agilidade do governo, tanto estadual como federal, com relação à legislação, principalmente com relação à geração de energia solar, com relação a outras energias, e que ainda está com bastante deficiência. Mas também no Estado, a aprovação de projetos na área ambiental. Quer dizer, nós precisamos agilização, os investimentos estão aí, e está existindo uma forma muito interessante de participação intercooperativa nos investimentos. E eu aqui quero reconhecer o esforço do sistema Sicredi em fazer com que essa relação ela se confirme e se efetive. Ou seja, o sistema cooperativo de crédito financiando o sistema cooperativo de infraestrutura com relação à geração de energia, com relação a investimentos que façam com que o nosso associado tenha oportunidade de crescer, oportunidade de desenvolver a sua propriedade. Então, precisamos, sim, temos desafios pela frente, mas enxergamos a possibilidade de que, com integração intercooperativa, e que com a agilidade do governo em algumas atividades, o sistema cooperativo possa realmente se consolidar ainda mais. Nosso setor agro precisaria um crédito especial para investimento em novas agroindústrias, né, Paulinho? Porque nós já temos 62 agroindústrias, mas o custo financeiro desses investimentos é alto hoje. Até porque tu tens um prazo de construção do projeto. O Estado nos ajuda pelo Fundo PEN, reduzindo bastante o juro nesse período de vários anos, financiando, de certo modo, uma taxa de juros muito baixa da linha do ICMS a ser pago. Mas isso não é o suficiente. A nível federal, essa linha tem que ser criada. E, outro lado, a nível do Estado, o agro está pedindo muito, né, Paulinho? Que o Estado reconheça a importância da assistência técnica das cooperativas. Hoje, tem 1.300 técnicos trabalhando, está um investimento de 120 milhões por ano das cooperativas na assistência técnica. E nós propusemos já a governos anteriores, e estamos propondo ao atual governo, já tem uma simpatia maior para a sua proposta, que 50% desse valor de assistência técnica as cooperativas investem, seja através devolvido de forma de crédito fiscal presumido. Isso significa que o Estado ajudaria a implementar assistência técnica maior, desde que haja produtividade maior, e isso se nota, a Universidade de Passo Fundo demonstrou isso, que 8% da soja com investimento de maior assistência técnica. Do trigo deu 7%, né, Paulo? Aquele estudo lá da Embrapa. Então, isto seria extremamente benéfico para o Estado crescer mais e o custo disso o Estado ajudaria indiretamente. Quanto à energia elétrica, eu diria que a fibra ótica é fundamental, que eu gostaria de dizer. O lado mais social que as cooperativas de eletrificação fazem hoje, levam telefone, levam comunicação, internet para o campo, acompanhando a rede elétrica nas montanhas e vales que existem pelo Rio Grande, juntamente com fibra ótica ou rádio. Isso, hoje nós temos 70 mil pessoas, nos últimos 3 anos, conseguiram internet do Rio Grande do Sul. Ainda faltam cerca de 140, 150 mil produtores rurais que não têm internet, não têm ligação. Então, esse é um grande plano que o governo federal e estadual devia nos ajudar. E nas PCHs, sem dúvida nenhuma, temos muito rio, temos muita água. Desenvolver mais ainda projetos de pequenas bacias hidrelétricas
porque isto está ligando a 25% dos produtores que têm energia forte hoje, trifásica, por exemplo, vem das cooperativas de eletrificação rural. Nenhuma concessionária nos dá um centavo para ligar energia forte para os produtores. Sempre são as nossas cooperativas, que é aquelas que... as gloriosas cooperativas da infraestrutura. O crédito. Realmente o crédito, acho que o doutor Márcio tocou no ponto fundamental, a inclusão financeira. Hoje, o setor, em número de sócios, 1,5 milhão, em torno disso, no Rio Grande do Sul, está crescendo vertiginosamente, e nós sabemos que essa inclusão das finanças, para que o próprio associado seja o administrador do seu recurso, entenda e participa desse processo cooperativo, democrático, igualitário, onde todos são iguais, ele tem essa participação, ele vai ter uma cultura de administração de finanças, e o crédito, toco de novo, está fazendo muitos investimentos na área de educação para que as pessoas possam ter uma gestão financeira também nas suas casas, nas suas propriedades. A distribuição do resultado, preciso dizer, 1,8 bilhão o sistema de crédito do Rio Grande do Sul distribuiu nesse ano. Imaginem os senhores se não tivéssemos crédito aqui, esse 1,8 bilhão está em São Paulo, está no mundo, mas ficou aqui no Rio Grande. Só isso tem um valor econômico extremamente importante para alavancar investimentos novos. E nas comunidades, como o doutor Márcio bem disse, fica nas comunidades do interior. Esse dinheiro não é expropriado, como outras empresas ou podem fazê-lo, porque é do direito do sistema de capital isso, mas o cooperativismo devolve a riqueza na comunidade onde é gerado. Então isso é um aspecto muito importante. E, fundamentalmente, essa autonomia financeira que nós esperamos tanto do crédito crescendo fortemente, alavancar outros setores cooperativos nos seus investimentos também. E estão no caminho certo. Eu acho que o crédito tem essa grande vantagem. Eu quero só lembrar 3 ramos que são importantes, que é o trabalho, cooperativas de trabalho, um país que tem 14 milhões de desempregos, não tolerar a clara e excessiva perseguição, de certo modo, que temos sobre cooperativas de trabalho, ou a incompreensão, troca a palavra perseguição por incompreensão, por parte do Ministério Público do Trabalho, por não entenderem a relação entre capital e trabalho de uma forma diferenciada por cooperativa. O mundo inteiro reconhece essa forma. Aliás, Espanha saiu da miséria do desemprego há 15 anos atrás, quando incentivou cooperativas de trabalho. E no Brasil, nós estamos exatamente para explodir esse setor, desde o governo federal nos ajude nesse campo melhor. Habitação. Eu diria que Minha Casa Minha Vida, Minha Casa Minha Cooperativa. Que seja por mais cooperativas e não minha vida. Porque essa minha vida são casas mal construídas, edifícios mal construídos, são formas paternalistas de financiar o imóvel, que o associado, o beneficiário praticamente não participa de nada. Se é por cooperativa, ele participa até a produção do projeto, faz pequenos mutirões, sabe que a casa é dele, ele valoriza, não transfere chaves, porque ele precisa da casa para a sua família. O cooperativismo habitacional precisa de um novo olhar do governo federal sobre a habitação. Que Minha Casa Minha Vida desapareça, não desapareça, pode continuar numa política pública, mas que a metade desses recursos injetados seja Minha Casa Minha Cooperativa, que é o melhor caminho para a construção da casa própria. E o transporte, um setor também extremamente importante, estamos com 70 cooperativas de transporte, estamos com um crescimento muito alto nesse setor, e o desejo é de que a NTT nos faça, né, doutor Paulinho, a autorização de uma tabela especial de preços com as nossas cooperativas de transporte. Tudo é nivelado a nacional, tudo é nacional, só que, por exemplo, em cooperativas nós temos vários entendimentos comuns de negócios, de conexões, como é o tema do Jornal do Comércio. Temos várias conexões na área de transporte, compras em comum, pneus em comum, bens em comum, troca de ideias, pensamentos, e todas as cooperativas fazem esse intercâmbio. Porém, na área de transporte, temos que seguir uma tabela oficial. Queríamos construir muito uma tabela especial
para o transporte de produtos das cooperativas, especialmente do agronegócio, né? Bom, eu trabalhei 12 anos nesse setor e fiquei muito feliz por ter iniciado e conhecer o cooperativismo pela casa própria. O grande arquiteto francês dizia sempre, Le Corbusier, a casa é como nem o ventre materno. Nós queremos a casa para termos felicidade, termos paz, termos segurança. E quem não tem casa própria não é cidadão. E no Brasil não é, porque ele sempre vive de favores. As cooperativas habitacionais, a única que houve intervenção foi uma cooperativa de habitação em Uruguaiana. De toda a história das cooperativas habitacionais do Rio Grande do Sul. Houve lá uma compra de terrenos mal feita, e aí na época o BNH veio e interviu. É o único caso que eu conheço. As demais nós tivemos no tempo do velho BNH, 1964. A Sandra Passarinho entendeu muito bem a importância da casa e criamos um programa chamado 22. 22, lembra, 22 jogadores para 2 times. Era o programa 22, que ela incentivou muito pelo FGTS passar recursos, inclusive juros subsidiários de cooperativas, para que se construísse muito. Na época se construiu, basicamente em 5, 6 anos, 15 mil habitações no Rio Grande do Sul, especialmente em Porto Alegre. Estava os bancários, as cooperativas bancárias, funcionários públicos, dos operários da indústria de Porto Alegre, que é a cooperativa onde eu trabalhava, onde os metalúrgicos conseguiam comprar casas. Hoje tem vários projetos habitacionais, como a Vila Medianeira, Pasta Mangueira, Jardim Sabará, são imensos benefícios hoje, cuja última prestação foi R$ 7,00 por mês. Sim. Os atuais, infelizmente, nós temos só um programa bom que ainda funciona, que é do setor da FETAG, o setor de reforma de casas e construções para os produtores rurais. Esse é um projeto que cresceu fortemente, parou no último ano também por falta de recursos, diminuiu muito, mas a média de construção de casas pela FETAG, pela cooperativa COAF, chamada Cooperativa Nacional da Agricultura Familiar, construía 12 a 15 mil habitações para os produtores rurais, sem casa e sem moradia no interior, ou melhorando principalmente as habitações dos produtores rurais. Esse programa parou também pela incompreensão das políticas públicas voltadas à habitação, por não conhecerem mais Minha Casa Minha Cooperativa, que era o grande processo. Se eu citar o mundo, a Alemanha constrói casa própria ainda para a classe média, via cooperativas. A França, idem. Então, os Estados Unidos, idem. O Japão é o maior país de habitações. Polônia, 66% da população da Polônia tem casa via cooperativas habitacionais. E o Brasil não quer enxergar isso. Porque nós precisamos, a habitação se gera a longo prazo, precisa de recurso público. E o BNH foi criado para isso. A Caixa Federal substituiu, e evidentemente a Caixa teve políticas diferentes. Passou para um sistema financeiro, né, que queria juros mais altos. E, evidentemente, isso trancou muito o processo de construção de cooperativas. Mas o modelo está aí, estamos dispostos, desde que venham políticas públicas mais adequadas. O sistema cooperativo de infraestrutura, ele tem foco na geração de energia hoje. Claro, sem descuidar da distribuição de energia, que é o nosso carro-chefe. Hoje, o sistema cooperativo está investindo em 2019 cerca de 500 milhões de reais em distribuição e geração de energia elétrica. Claro, eu volto a dizer que se nós tivermos a possibilidade de buscar financiamento junto a órgãos que possam nos levar a investimento, principalmente no que foi falado antes, na fibra ótica, para o nosso associado, nosso interior, que realmente precisa, e isso é um fato de mantê-lo na sua área de atuação, no seu interior. Nós temos, sem dúvida nenhuma, capacidade
para investimentos nessa área muito elevados. Mas, basicamente, geração, distribuição, melhorias em subestações. Hoje o nosso sistema elétrico ele está praticamente todo ele em estruturas de concreto, posteação toda ela de concreto, sistema todo ele gerenciado à distância, ou seja, liga, desliga subestações, liga, desliga usinas dentro de um centro de operações. Então é de uma tecnologia extrema, de reconhecimento mesmo em termos de operação a nível de distribuição e a nível de geração de energia elétrica. Então os investimentos são necessários, como disse antes, já estamos gerando, temos 32 PCHs gerando energia, foram investimentos realizados pela própria cooperativa, em torno de 1 bilhão e 300 milhões de reais, e esse ano os investimentos continuam, evidentemente que dentro do possível, né? Mas eu volto a dizer que o momento requer essa união entre as cooperativas, essa intercooperação. E ela não só dentro da área da infraestrutura, mas ela está ocorrendo também fora das áreas, entre os ramos. Nós geramos energia, nós temos infraestrutura para levar a cooperativa da agro, nós temos a possibilidade de integração da cooperativa de transporte com a cooperativa do agro, enfim, existe essa possibilidade e eu volto a dizer que esse é uma visão de futuro, investimentos, para que essas áreas possam buscar cada vez mais uma interligação e uma melhoria no seu rendimento. Entre as cooperativas de infraestruturas, os investimentos estão sendo muito elevados também na qualificação das pessoas. Qualificação necessária para fazer frente a atividades de risco. Hoje nós temos cooperativas que atuam com rede energizada até 69 mil volts, ou seja, realiza manutenção, realiza substituição de postes, substituição de equipamentos com a rede energizada. Quer dizer, dando uma garantia, dando uma confiabilidade para o consumidor, para que ele não fique sem energia durante o dia. Então são investimentos necessários, investimentos sendo previstos. O sistema cooperativo de infraestrutura tem desenvolvido também um trabalho muito importante na área de contingenciamento. Ou seja, como as cooperativas são distribuídas em todo o estado, nos momentos que há temporais em algumas regiões e que danificam redes, as outras cooperativas se unem e mandam reforço, mandam equipamentos, mandam profissionais para ajudar na rápida solução dos problemas. Então, são investimentos que têm sido feitos, conhecimento na área de tecnologia, mas na área de integração também, muito importante isso que está acontecendo entre as cooperativas de infraestrutura. Não, são linhas normais, linhas gerais que são oferecidas, né? Essas linhas também hoje estão sendo também já oferecidas pelo sistema Sicredi, então é importante também prazos para investimentos, né? O Sicredi também está acompanhando as linhas, e isso é importante para essa integração intercooperativa. Os bancos têm fechado agências ainda por todo o país, não é diferente no Rio Grande do Sul, então os bancos têm se retirado de alguns municípios e regiões. Movimento contrário, as cooperativas continuam abrindo novas agências, inaugurando novos pontos de atendimento. Como eu comentava antes, são 92% dos municípios do estado que possuem agências. Nós estamos trabalhando este ano um planejamento para definirmos quando os outros 8% dos municípios serão atendidos. Então, a pretensão do movimento cooperativo, né, do Sicredi, é para que boa parte desses municípios, nos próximos anos, também tenham sua própria agência do Sicredi. As cooperativas continuam inaugurando, continuam ampliando a sua estrutura física, não só no Rio Grande do Sul, no país como um todo. O dado nacional é que o Sicredi
abrirá 200 novas agências neste ano de 2019. É um número bastante grande e é o mais elevado, inclusive, dos últimos anos. Além da inauguração de agências, tem todo o investimento que está sendo feito em plataforma tecnológica, da mudança da tecnologia atual do Sicredi para se adequar ao novo momento que a gente vive de tecnologia. A tecnologia tem avançado muito na linha de digitalização e justamente é esse o objetivo também que o Sicredi tem, para que toda a operação, quando ela for realizada pelo associado lá na agência, ela não requeira mais nenhum trabalho manual ou de retaguarda. E esse projeto está previsto para estar concluído por volta de 2022, 2023. É um investimento que no total soma cerca de 700 milhões de reais, ele já está em andamento, então todos os anos é investido uma parte deste valor total, para que lá em 2023 tenhamos essa nova plataforma tecnológica concluída. Importante destacar que ela não será entregue lá em 2023, ela já está sendo entregue em partes a partir de agora. Já existem algumas operações do Sicredi rodando em cima de novas tecnologias. Então não é como quando a gente compra um carro e a gente tem o carro pronto apenas no final, ou entregue apenas no final, uma única entrega. A entrega ela é fracionada para que as cooperativas já possam ir usufruindo de novas tecnologias desde logo. Então não fica somente a expectativa, a esperança de no futuro. Então isso já vem acontecendo hoje de uma forma, eu diria, bastante rápida, inclusive. O sistema agropecuário, né, o sistema cooperativo agropecuário, ele tem tido uma demanda muito crescente, né? Nós temos aumentado muito a produtividade no Rio Grande do Sul, nós temos aumentado muito até a expansão de área de forma um pouco menos importante, mas ela existe, e as cooperativas dentro desse quadro têm se preocupado muito com essa questão de armazenagem, né? Isso é uma coisa que se investiu muito no passado, né? Essa questão, principalmente da armazenagem, ela é muito dependente de crédito oficial, né? Numa atividade em que nós fechamos o ano passado com um crescimento de 25% no faturamento, mas a margem líquida das cooperativas teve média de 2,5%, nós não vamos suportar uma condição de juro livre, né? Então, são coisas que nos preocupa bastante, né? Nós subimos da tendência, ninguém está enganando ninguém, a gente sabe que, principalmente, o ministro Paulo Guedes, né, ele tem essa questão, essa visão liberal do setor produtivo, né? E nós temos uma expectativa muito forte em relação a isso. Não se constrói armazém para armazenar grãos de associados, de produtores, enfim, com juros livres, isso aí em lugar nenhum do mundo. Ontem nós discutimos a produção de trigo no Rio Grande do Sul. A produção de trigo no Rio Grande do Sul, ela é a produção de trigo no mundo, ela é subsidiada em todos os países do mundo onde se atua, né? E nós não vamos ser diferente. Então, por isso que nós temos essas culturas que daqui a pouco têm um desempenho extraordinário e outras nem tanto. O processo industrial das cooperativas, esse é o grande, né, vamos dizer assim, é a grande oportunidade do cooperativismo do Rio Grande do Sul. Nós temos algumas cooperativas, né, pontuais que têm um processo industrial bem avançado, com resultados muito bons, isso é um orgulho para a gente, né? Temos o caso das centrais, que a gente está trabalhando bastante, mas a gente tem uma equação no Brasil que ela teima, né? Ela teima e nos dá um resultado que a gente não queria ouvir, que é o que o presidente da cooperativa nos diz quando a gente propõe um projeto industrial intercooperativo, que é o seguinte: quando a cooperativa está comprando e vendendo matéria-prima ou produtos, né, ela está tendo melhor resultado que a indústria. Então, essa crise da indústria, de resultado da indústria brasileira, ela tem que ser resolvida. Então, nós, de uma vez por todas, nós temos que pensar em investir sempre. Eu acho que esse é o norte do cooperativismo. Mas nós temos que pensar em desburocratizar, nós temos que tornar o crédito um crédito real, né? Um crédito real conforme a atividade. Tem atividade que comporta e tem atividade que não tem rentabilidade para pagar uma taxa livre, né? Então, tudo isso está sendo levado em conta, e eu acredito que o sistema cooperativo, desde que se defina as regras agora, que eu acho que está caminhando para isso, né? A reforma da Previdência eu acho que é importante para o país, então eu acho que nós vamos ter sim um momento aí, ou vamos dizer, uma grande onda de grandes investimentos. Eu não tenho dúvida disso, porque essa expansão
esse crescimento econômico que as cooperativas que tiveram, né, no passado que eu quero dizer, em 2018, ele vai se refletir sim em investimentos logo ali na frente. Alguma coisa nós não estamos fazendo corretamente, né? E eu acho que é principalmente a confiança do investimento, né? Principalmente o empreendedor que detém o capital do investimento, ele ainda não está convencido de que essa proposição de valorizar o empreendedorismo, a livre iniciativa, né, ela é concreta, ela é real, né? Nós temos um mundo político ainda enraizado, vamos dizer, em bastante velhos costumes, né? E a gente não vê as coisas andarem, né? O corporativismo muito forte, nós temos muita coisa que nós temos que mudar e a velocidade das mudanças talvez não esteja sendo a que nós precisamos, né? Eu pelo menos acredito nisso. Algumas vamos dizer, teimosias têm sido feitas, tem tido alguns investimentos, e eu acredito, é muito importante essa questão que tu coloca. O agronegócio, de uma forma geral, e as cooperativas agropecuárias, elas não são imunes à crise de jeito nenhum, né? A gente tem trabalhado muito com isso, o presidente Virgílio, com o instrumento do Sescope, tem nos ajudado bastante nisso. Nós trabalhamos muito em capacitação de técnicos, enfim, mas nós trabalhamos muito também na capacitação de dirigentes, né? Nós tivemos problemas sérios no passado e a gente nunca fugiu disso, né? Tem coisas que até hoje não são resolvidas, né? Não estão resolvidas, mas nós temos um novo momento. Pode ter certeza absoluta que, se nós olhar o quadro do sistema cooperativo do Rio Grande do Sul, nos últimos anos nós não temos tido problema de resultados negativos, enfim, de liquidez. Mas a tua afirmação está correta, né? Nós não somos imunes à crise. Então, eu acho que com o tempo, né, nós vamos conseguir evoluir nessa questão da desburocratização. Eu acho um problema sério para o país essa questão. A questão ambiental, que afeta aí, o Irineu já falou, mas ele afeta frontalmente também o agro, né? E eu acho que a hora que essas questões começarem a ser discutidas de forma técnica, mas de forma mais objetiva, eu acho que o Brasil destrava e nós vamos ter o tão desejado crescimento econômico. Paulo conhece bem um número que eu vou citar aqui. Hoje, 23% do PIB do Brasil é oriundo do agronegócio. Então, tem uma força muito grande e, nesse aspecto, qualquer ação que o governo promova relacionada ao agro impacta diretamente no PIB nacional. E, felizmente, até o momento, nós temos tido indícios de que a força e o estímulo para as pequenas e médias propriedades se mantenha, claro que com uma perspectiva de que o grande produtor tem algumas alterações. O Sicredi atua muito no agronegócio. Hoje, 50% da carteira de crédito do Sicredi é oriunda do agronegócio. Então, é um percentual bastante expressivo. E eu costumo sempre utilizar uma expressão, quando a gente fala do crescimento do Sicredi, é a força que vem do interior. Para que a gente pare para refletir o quanto do PIB nacional é impactado pelas grandes cidades, pelas grandes metrópoles, e o quanto vem do interior. A minha provocação sempre no sentido de que, se nós tivéssemos como apartar do cálculo do PIB as regiões metropolitanas do interior, eu diria que o interior continua crescendo num ritmo bastante superior e positivo, enquanto que as grandes metrópoles são mais impactadas pelo desemprego, pelo pessimismo, pelas questões políticas e econômicas. No interior, normalmente as pessoas assistem o noticiário, leem jornal, escutam o rádio e levantam a cabeça e vão trabalhar. E me parece muitas vezes que nas grandes cidades nós ficamos mais impactados pelo que existe de negativo e ficamos talvez paralisados. Então, o Banco Central tem trabalhado muito, e aí falando em governo, a forma do governo trabalhar junto às cooperativas de crédito é pelo Banco Central. E o Banco Central tem trabalhado justamente a agenda voltada para as cooperativas de crédito e muito preocupado com a educação financeira e inclusão financeira. Então, eu diria que nós estamos num bom caminho no ramo crédito, com um bom olhar do governo quanto ao que as cooperativas podem ajudar nesse momento, nesse ciclo de crescimento que existe. Quando se fala em crescimento, quando se fala em PIB, nós temos um termômetro muito importante que é o consumo de energia. Mesmo que o sistema cooperativo ele distribua energia, digamos assim, numa área de carne de pescoço, ela tem crescido muito acima do PIB. Quando se fala em 1%, o sistema cooperativo de energia tem crescido em torno de 4,5% e 5%. Mas eu vejo, a nível de país,
uma conquista da credibilidade. Quer dizer, o país precisa crescer. E nós sabemos que só crescemos se tivermos ou poupança própria ou capital de terceiro. E nós estamos conseguindo ser enxergados em outros países como um país já com credibilidade. Então eu vejo que mesmo nesse momento de queda do PIB, mas nós temos a oportunidade de recuperar, temos a oportunidade de receber capital estrangeiro para o desenvolvimento. É o que realmente precisamos. Então o sistema cooperativo, ele aguarda, porque no momento que a economia melhorar, o sistema cooperativo também, sem dúvida nenhuma, deverá colher melhores frutos. Que fazer para o Brasil crescer? Eu vou dizer dois aspectos fundamentais que eu acho que podia o Brasil dar uma resposta rápida. Primeiro, incentivar a construção civil. Cada metro quadrado gera 3 empregos. Cada metro quadrado construído gera 3 empregos. Não há um setor, nem agroindústria, nem outro setor da economia que gera mais emprego que a construção civil. E o Brasil esqueceu. O Brasil esquecemos. Nós não estamos investindo nada. O velho BNH, que foi criado, pegou o FGTS, o FGTS construiu outras obras, financiou outras obras, e não há recursos para a construção. Então, a construção civil dá uma revitalização e otimismo para as pessoas crescerem, porque o PIB está ligado ao otimismo das pessoas. Se não tiver otimismo, não há melhoria para investimentos e encorajar as pessoas. Segundo aspecto, os desempregados, os 14 milhões, estão nos preocupando. E o que o governo devia fazer? Como nem Felipe González na Espanha. Criou cooperativas de trabalho, criou uma linha de crédito para eles poderem comprar investimentos para pequenas agroindústrias, investimentos na construção civil, obras, mão de obra, criar mão de obra. A Espanha, de um ano para outro, criou 3 milhões de empregos. Saiu do desemprego que tinha na época, do Felipe González. Por cooperativas habitacionais fez isso. Vamos organizarmos, vamos trabalhar, porque esses 14 milhões têm sempre a âncora desse pessimismo na cabeça. E essas pessoas sofrem. E é um caminho tão fácil de fazer, quer dizer, construção civil, organizar os desempregados, me parece ser o ponto fundamental. E terceiro, mais cooperativismo. Que mais cooperativismo gera desenvolvimento que nós acabamos de ver, então o otimismo vai ser um resultado positivo.